Heredith Helenas. Eu sou a Alex e nessa quinta temporada em que tratamos sobre os heróis, no segundo episódio vamos falar de Asclépio, Jasão, Castor e Pólux e Orfeu. Asclépio era filho de Apolo e da princesa Coronis. Sua mãe morreu em trabalho de parto e Apolo resgatou de seu ventre. Por isso o nome Asclépio significa cortado fora. Asclépio foi criado pelo centauro Quirón, que lhe instruiu na arte da medicina. Ele se tornou tão habilidoso que foi capaz de reviver os mortos, o que era um crime contra a ordem natural. Por isso Zeus o destruiu com um raio. Asclépio então foi colocado na constelação de Ofiuco, o portador da serpente, e sua mãe foi colocada entre as estrelas do céu como corvos, pois Coronis é corvo em grego. A apoteose de Asclépio em deidade ocorreu ao mesmo tempo. Quantas aventuras heróicas de Asclépio! Pseudogino diz que ele estava entre os argonautas, e também entre aqueles que caçaram o javali Calidônio mandado por Ártemis para devastar a cidade de Calidão, na Etólia. Há um hino homérico e um hino órfico a Asclépio. E o famoso juramento de Hipócrates começa com Eu juro por Apolo, o médico, e Asclépio, o cirurgião, e também por Igeia e Panaceia, e convoco todos os deuses e deusas como testemunhas, que observarei e manterei esse juramento subscrito com o máximo de meu poder e julgamento. O culto a Asclépio na Grécia Antiga era centrado em sua veneração como deus da medicina, da cura e da saúde. Os santuários dedicados a Asclépio, conhecidos como Asclepeia, serviam não apenas como locais de culto, mas também como centros de cura, como uma combinação de templo e hospital. As principais práticas incluíam uma incubação, a icomeses, que é quando os doentes dormiam em espaço sagrado, esperando receber sonhos ou visões de Asclépio, ou de suas filhas, como Igeia, deusa da saúde, Panaceia, deusa da cura universal, e Iasso, deusa da recuperação. E esses sonhos eram interpretados pelos sacerdotes, que indicavam os tratamentos. Também tinha um ritual de purificação, que antes de entrar no santuário, os visitantes tomavam banho ou faziam jejum. Tinha sacrifícios e ofertas, como por exemplo o galo, que era frequentemente sacrificado em agradecimento ao Deus pela cura. E tinham práticas médicas, como o uso de ervas, dietas e tratamentos físicos. O cajado, ou bastão, com uma serpente enrolada, é o símbolo de Asclépio e é o símbolo da medicina até hoje. As serpentes eram os animais sagrados de Asclépio, representando a renovação e cura, devido à sua capacidade de trocar de pele. O festival Asclépio era Asclepia, com competições atléticas, música e sacrifícios, em que os participantes buscavam a proteção e a cura. As ofertas votivas consistiam de estatuetas ou representações em argila das partes do corpo que haviam sido curadas, como agradecimento ao Deus. O culto a Asclépio era um espaço de acolhimento e esperança para os doentes, independente de classe social, criando um senso de comunidade em torno da busca pela saúde e pela espiritualidade. O outro herói que foi criado pelo centauro Quirón foi Jasão. Ele não era um semideus, mas atuou como herói na busca pelo Velocino de Ouro, como comandante junto aos seus argonautas, os tripulantes do navio Argo. Dizem que os argonautas eram cerca de 50 jovens, que se apresentaram para a expedição, todos eles heróis, de grande renome e valor, e executando uma função específica de acordo com suas habilidades. Um deles era Orfeu, o músico, que cadenciava o trabalho dos remadores e sobrepujava com a voz o canto das sereias. O discípulo de Atena, Tífis, era o piloto ou timoneiro do navio, lembrando que Atena inventou um navio, mas ele foi morto no meio da viagem substituído por Ergino, filho de Poseidon. Castor e Pólux, os gêmeos divinos, protegeram o navio durante uma tempestade. Etálides, filho de Hermes, atuou como arauto. Outros heróis de destaque, como Teseu e Hércules, também foram argonautas. Entre os semideuses estavam também Idimon, filho de Apolo, Calais e Zetes, filhos do deus do vento Bóreas, Anfião, filho de Zeus, Ascáfilo, filho de Ares, Autólico, filho de Hermes, Equionte, filho de Hermes, Eufemo, filho de Poseidon, Palemon, filho de Hefesto, Poriclemeno, filho de Poseidon, que tinha o poder de se metamorfosear em qualquer animal marinho, Polifemo, Ciclope, filho de Poseidon, e Órion, gigante, filho de Poseidon. Entre os mortais, Heitor, príncipe de Troia, Filoctetes, Iolaus, Admeto, entre outros. A princesa Atalanta, uma caçadora favorecida por Ártemis, tentou embarcar disfarçada de homem, mas foi descoberta por Jasão.
Jasão se casou com a princesa Medeia, feiticeira sobrinha de Circe, e depois abandonou para casar com a princesa Creusa e foi punido por Medeia. Muitos anos depois, morreu atingido por um pedaço de madeira do Argo. Jasão era associado à coragem, à liderança e à superação de desafios. O culto a Jasão, propriamente dito, parece ter existido apenas em algumas regiões específicas, como em Ioco, na Tessália, sua terra natal, e de onde os argonautas partiram, tendo sido localmente considerado um fundador ou protetor, e em Colcos, região do mito do Velocino. Alguns cultos locais podem ter incluído Medeia como sua contraparte. A história de Jasão também servia como uma advertência sobre os perigos do orgulho e das escolhas equivocadas, especialmente no contexto da sua relação com Medeia. Ao contrário de outros heróis, Jasão não possuía a mesma aura de divindade ou de poder sobrenatural. Ele era frequentemente retratado como um líder humano, com fraquezas e falhas, o que pode ter limitado seu culto religioso. Castor e Pólux, ou Polideuces, também conhecidos como os Dioscuros, eram gêmeos, filhos de Leda, sendo que Pólux seria filho de Zeus e Castor filho do rei Tíndaro, ou seja, Castor seria mortal. Mas ao morrer, Pólux pediu a Zeus que o imortalizasse e os dois foram colocados na constelação de Gêmeos. Eles eram tidos como os deuses do hipismo, dos boxeadores, da juventude, da hospitalidade, da generosidade, dos viajantes, do comércio marítimo e padroeiro dos navegantes. Para estes, eles aparecem como luzes no mastro dos navios, na forma do que se chama fogo de Santelmo, que não é um fogo de verdade, mas é uma descarga eletroluminescente provocada pela ionização do ar. Ver essa luz nos navios é sinal de que eles estão te protegendo. Os gêmeos foram venerados como heróis, e posteriormente como deuses, com cultos específicos em várias regiões do mundo grego. Eram cultuados principalmente como protetores e auxiliadores em momentos de perigo. Suas áreas de influência incluíam a fraternidade militar na guerra, a segurança em viagens pelo mar, a amizade e a lealdade aos hóspedes. Eles possuíam santuários em Esparta, cultuados como protetores da cidade e patronos da camaradagem e da disciplina, em Atenas, associados à proteção e hospitalidade, e em Delos e outras ilhas do Egeu como protetores de marinheiros. Os devotos lhe oferecem vinho, leite, bolo, leitura de hinos, como o hino homérico aos Dioscuros, e competições atléticas. Seus símbolos são capacetes, lanças, cavalos e estrelas. Suas ofertas podem ser a alexandrita, a turmalina, o espato da Islândia, plantas híbridas, orquídeas e abissino. Os Dioscuros também são chamados de Tindaridas e de Cabiros. Eles auxiliam Afrodite em questões de união e harmonia e auxiliam Hermes como protetores nas viagens. Voltando a Orfeu, filho da musa Calíope, alguns dizem que seu pai era Apolo e outros o rei Eagro. Orfeu foi um dos poucos heróis que conseguiu visitar o submundo e voltar. Sua música teve poder sobre Hades. A versão mais conhecida seria de ele ter ido ao submundo para recuperar sua esposa, a ninfa Eurídice, que foi morta picada por uma cobra, mas que ele tinha a ordem de não olhar para trás. E ao descumpri-la, Eurídice se transformou em uma estátua de pedra. Orfeu teria aperfeiçoado a lira de Hermes, e disse que sua música encantava os animais e plantas e desviava o curso dos rios. Orfeu também era vidente, fundou cultos a Apolo e Dionísio e criou os mistérios órficos. Também dizem que ele teria ensinado os canibais a substituir carne por frutas e teria domesticado leões e tigres. Ésquilo teria escrito que Orfeu, no final de sua vida, desdenhou a adoração de todos os deuses exceto de Apolo e que teria sido feito em pedaços pelas Mênades por não honrar mais Dionísio. Há outras versões para sua morte, mas de qualquer forma, a lira de Orfeu teria sido carregada para o céu pelas musas, colocada entre as estrelas, e o herói teria se reunido a Eurídice no submundo. Os seguidores de Orfeu recitavam suas poesias em ritos de mistério e de purificação. Platão contava sobre uma classe de mendigos sacerdotes ambulantes que ofereciam aos ricos ritos de purificação, nos quais liam poemas de Orfeu. O movimento do orfismo combinava elementos religiosos, filosóficos e míticos. Suas características principais incluíam a crença na imortalidade da alma e na transmigração ou reencarnação, sendo a vida vista como uma etapa de purificação para alcançar a libertação espiritual. Também possuía seus próprios mitos sobre a origem do universo e dos deuses, frequentemente envolvendo Dionísio, em sua forma infantil como Zagreu, e a deusa Nix, a noite.
Para se purificarem, os seguidores do orfismo praticavam o vegetarianismo e a abstenção do sexo, além de não comer ovos e feijão. Embora o culto a Orfeu não fosse centrado em templos específicos, ele tinha importância em algumas regiões, como a Trácia, de onde ele teria sido originado, e na região de Eleusis, ligado aos mistérios dali. Ele também era ligado aos mistérios dionisíacos. Orfeu era visto como mediador entre os mundos. Algumas ideias órficas, como a da transmigração da alma, tiveram impacto nas filosofias de Platão e de seus seguidores. No próximo episódio, vamos falar de mais 2 heróis e de 2 heroínas. Erosso.